Olá pessoal, estou de volta. Hoje a gente vai fazer uma leg. É uma legging Lux, o nome dela, tá? Então vamos lá. Vou ligar minha máquina barulhenta, tá bom? E vamos começar então. Só pedindo pra vocês não esquecerem de me seguir, de compartilhar, de curtir, pra dar aquela força pra mim, uma mãozinha, tá bom? Que eu vou gostar bastante, tá bom? Então vamos lá. Primeira coisa que eu vou fazer, eu deixei já separadinho aqui pra ser mais fácil, mais rápido, né? A gente vai fazer o cos. Esse é um suplex, tá? A gente tem que ver certinho o direito e o avesso. Então, coloquei o direito pra cima, que é a parte de trás, tá? Parte de trás. Aqui a parte da frente vai ter uns recortes, assim, ó. Daí depois prontinho aqui eu mostro pra vocês como é que vai ficar. Então, nesse recorte aqui, eu vou pegar frente com frente, o bico. Tem uma curvinha aqui e tem um biquinho aqui, ó. O bico a gente vai pôr aqui na frente. Ó, cuidar bem certinho, porque tem a marcação, né? Trabalhar com o suplex sempre firmando ele, mas não puxando, tá? Porque se você puxar, ele vai ondular. Ele tá sendo fechado na Inter, tá? Vamos lá pro outro, biquinho pra frente. Deixa eu ver se tá no direito. Direito com direito. E vamos fechar onde ele tem o bico. O bico já vai cair certinho no meio, ó. Aí é só a gente firmar ele aqui. Ó, parte da frente, tá? Daí o que eu vou fazer? Eu vou fazer um pesponto aqui, tá? Mas antes de fazer o pesponto, eu vou já colocar a parte de trás do cos junto. Ó, vai ser assim. Cos. Prontinho, agora é só pra fazer o pesponto aqui na frente, tá? Esse cos aqui, a gente consegue fazer ele com um elástico 6, um elástico 2,5. E daí a gente pode colocar ele daqui até aqui pra ele firmar só em cima. Mas essa peça, ela vai ser só, a gente vai testar ela sem o elástico, tá? Então eu vou deixar ela de lado, porque eu vou fazer o pesponto nela depois, tá bom? Deixa eu virar mais um pouquinho aqui, assim. Agora, o que a gente vai fazer? Aqui é os bolsos. Deixa eu deixar o bolso aqui por enquanto, que eu vou fechar a emenda. Ela tem uma emenda bem no meio, ó. Deixei separadinho já. Aqui é a parte da cintura. E aqui é a parte lá de baixo do tornozelo, ó. A gente vai pegar a parte lá de baixo do tornozelo, tá? Ó, vamos colocar direito com direito, bem certinho, até um pedaço. Gente, lembrando que você não pode puxar, tá? Você tem que trabalhar com ela, com o tecido firme, ó. Seguir os piques, ó, certinho, sem tirar muito também, tá? Ó, seguindo os piques, ó, dá certinho, ó. Seguindo os piques. Vocês podem notar que eu quase nem refilo a peça, porque às vezes acaba refilando um pouquinho de um lado, um pouquinho do outro, onde dá a diferença. Aqui também vai ser feito um pesponto. Na verdade vai ser feito um pespontinho mais fino aqui, tá? Como se fosse uma nervurinha, né? Tá? Mas essa parte depois eu mostro pra vocês lá na reta. Vou aproveitar aqui, ó, que aqui vai o bolso, que também depois eu vou pespontar lá na reta, tá? Vamos colocar aqui direito com direito, ó, bem certinho. Aí a gente já pode fechar aqui, ó, o bolso. Essa parte de baixo aqui a gente já pode deixar ela fechada, tá? Sempre trabalhar com ela firmando, mas nunca puxando, tá? Já coloquei o bolso aqui e daí a gente vai despontar lá na reta depois. Pegamos o outro lado, ó, parte da cintura aqui, parte do tornozelo aqui embaixo. Lembrando que sempre a gente começa de baixo pra cima, tá? Ó, eu sempre começo aqui de baixo, tem um pedacinho, só firmando, sem puxar. Ó, vindo até em cima, ó, já vai dar certinho pique com pique. Cuidando pra não comer muito aqui embaixo, aqui em cima. Ó, aqui, fechou. Ó, firmando e não puxando, tá? Você pode firmar a peça, agora puxar, não. Ó, do jeito que eu fechei ela, ficou bem certinha, não abalou nada. Vamos colocar o bolso do outro lado. O bolso também, quando é em produção, e tá lá na produção, já pode fechar ele todo, né? Ó, pode fechar ele na parte de baixo primeiro, pode deixar tudo fechadinho e depois só colocar na peça, né? Tá? E daí, às vezes, provavelmente, uma faz uma coisa, outra faz outra, né? Pra produção ser rápida. Viu? Na outra lá, eu coloquei o bolso primeiro e depois fechei. Essa daqui eu primeiro fechei e depois eu coloquei o bolso, tá? Falta pespontar. Aí lá na reta eu mostro como é que vai ser. Aqui é a parte de trás. A parte de trás é só fechar. Esse tecido aqui me engana bastante o brilho dele. Segurou ali. Ó, sempre junta, pra ficar juntinho aqui, ajeita. Ó, não puxa, só deixa ela aí firme, tá? Ó, a gente sempre verifica ponto, tá? Pra ver se não tá arrebentando, porque depois, pra desmanchar, não é fácil. Aqui é a parte de trás. Então a parte de trás a gente vai deixar aqui, tá? E a gente vai lá pra reta fazer os pespontos da leque. Então, pessoal, voltamos. Vamos para os pespontos. Eu ia fazer na reta, mas eu resolvi fazer aqui na cobertura, porque como ela é com ponto conjugado, ela fica bom de fazer aqui, tá? Porque a costura é mais larguinha, certo? Então, vamos lá. Vou botar a costurinha aqui primeiro. Vou dar uma olhada no ponto, tudo certo, porque ela tem que ficar o ponto um pouquinho mais solto, né? Agora a gente vai vir aqui no cos, que é o cos da frente, tá? E a gente vai fazer o pesponto nessa parte da frente. Ah, deixa eu colocar o guiazinho, ó. Aquele guiazinho que eu acho que eu já mostrei pra vocês. Ele é um guia muito bom. Ele é de colocar com parafuso, mas o meu eu dei uma apertadinha nele, e daí eu coloco aqui, ó, já sei a medida certinha aqui, e ele fica firme, ó. Daí eu não preciso ficar ali botando parafuso. Aí eu coloco ele assim mesmo, tá? Tanto que também é porque eu uso bastante, então eu tenho que tirar, botar, tá bom? Então, o que a gente vai fazer? Ó, pra trás, aqui é a frente e aqui é a traseira, tá? Ó, aqui esse ponto.
vou tirar fora e depois eu coloco outro, porque dá de fazer assim, ó, né? Eu vou continuar, tá? Ó, daí é só vir aqui, ó, tá? Esse lado aqui automaticamente ele já vai ficar virado pra frente. Eu vou continuar que daí facilita pra vocês de produção, tá? Ó, pega de um lado e continua do outro. Ó, assim. A gente tira, né? Pinta aqui. Esses fiozinhos atrapalham às vezes a gente, né? Principalmente quando é fiozinho de Inter. Ó, aqui vai ser a parte da frente do cos. Com três pontos, tá bom? Ó, a parte de trás e a parte da frente, tá? Então vamos reservar. Agora a gente vai pegar a parte da frente. Ó, vamos fazer aqui o bolso, dá de fazer aqui também, ó. A gente vira certinho ele, né? O bolso eu vou deixar pra fazer quando eu tirar aqui, porque eu tenho a medida certinha aqui de fazer, tá bom? Então, ó, aqui a parte da frente. Aqui vai ser pro lado de lá o pesponto, tá? Que vai ficar assim, ó, ondulação pra lá. Vamos pegar o paninho aqui. Eu gosto de fazer assim, ó, porque eu não corro risco de falhar algum pontinho. Ele vai direto daí. Então, vamos colocar aqui. Gente, ó, aqui tá deitado, ó, eu vou subindo, ó. Tá vendo? Eu subo a peça, ó. Aí eu consigo trabalhar com ela bem retinha, ó. Ó, eu subo. Daí depois na produção também, a costureira consegue fazer uma produção boa e rápida, tá? Só, sem segurar, tá? Eu tô firmando, não tô puxando. Ó, eu tô firmando a peça, firmando, tá? Ó, pra acompanhar ela, pra não ondular. Senão vai ondular tudo, tá? Ó, eu nem mexo no ponto da minha máquina. A única coisa que eu faço é colocar pressão, às vezes tirar a pressão, ou soltar um pouquinho a agulha. O ponto dela mesmo, eu nem mexo. Eu trabalho com todos os tecidos, só regulando o ponto da agulha. Ó, não ondulou nada, ó. Ficou bem certinha. É difícil de ver, né, porque a maioria tá vindo mais escura. Tá. Agora o que a gente vai fazer, o outro lado. O lado de cá, eu comecei em cima, a parte da frente, né? Agora eu começo lá embaixo da perna, ó, no tornozelo. Vamos colocar o meu detalhinho ali, porque eu não corro risco de se falhar um pontinho, se escapar, de ter que desmanchar e fazer de novo. Por isso que é bom ter esse paninho sempre na frente, tanto na cobertura como na catraca, tá? Vamos aqui, começou, ó, levantou a peça, levanto, ó, levanto, abaixo, levanto. Trabalho com ele levantado, ó. E daí não dá variação, o guiazinho pega bem no meio da costura, ó, bem certinho, e ele vai embora, ó, certo? Agora, o que a gente vai fazer, ó, ficou bem certinho, ó. Tá bem perfeita a peça, tá? Vamos tirar o meu detalhinho, vamos colocar ele já de volta aqui. Eu sempre gosto de ter esse detalhinho aqui. Agora o que a gente vai fazer? Pra mim tirar o meu guiazinho, ó, alicate da ponta fina, eu firmo e solto, ó. Tem que ficar bem apertadinho, tá? Bem certinho ali. Agora a gente vai fazer o bolso, ó. O bolso eu até poderia fazer lá na reta também, mas eu vou fazer na cobertura, já que os pespontos tá tudo aqui na cobertura. Então já vamos aproveitar e fazer um pesponto de cobertura. Que a gente vai fazer, ó, pegar bem rente ali, ó, bem rente do pezinho. E a gente vem aqui, ó, ajeita ele, ó, sem puxar, só firmar, ó. Vai com esse dedo aqui e vai no olho, né, gente? Ou qualquer coisa, coloca aquele imãzinho aqui pra não sair fora, tá? Pra ficar uma costura reta, tá bom? Deixa eu tirar o meu retalhinho. Claro que numa produção que vai uma peça atrás da outra, não precisa do retalhinho, né? Mas fazer uma peça e tirar, fazer e tirar, então tem que usar. Ó, como é que ficou? O pesponto do bolso, com o pespontinho duplo, ó, não arrebenta. Ó, ficou bem certinho, tá? E vamos fazer o outro lado. Aquele lado eu comecei de cima, esse aqui eu começo de baixo. Aí pra saber a medida certinha aqui embaixo, a gente já começa com ele colocando assim, e já o guiazinho aqui, ó. Aqui. Aí já vem aqui, ó, bem certinho ali. Gente, não puxa, só firma. Ó, coloca o dedo aqui pra ele não virar, pra ele vir direto. Ó, e foi. Certo? Aí agora o que eu vou fazer? Eu vou fechar o gancho. Vou fechar lá o gancho agora, né? Vou fechar as laterais aqui. Quase sempre eu faço ali na reta, mas eu já vou fazer direto lá, fechar aqui e fechar aqui. Mas daí eu já volto pra mostrar pra vocês. Vamos fazer agora. Já fechei o gancho lá na Inter, né? Agora eu vou fazer o pesponto da frente. Lá vai eu com o meu retalhinho. Fazer o pesponto da frente. Ó. Foi. Ó, levantei e vou. Aqui dá a impressão no vídeo que puxa, mas não é puxado, é porque tá levantado, ó. Levantado. Ele fica certinho ali, tá? Fiz a frente, a traseira a gente começa lá embaixo no gancho, ó. Lá embaixo, tá? No meio da perna. Ó. Também a mesma coisa. Sem puxar, só firmar, levanta a peça, que daí você tem um controle de visão, certo? Agora a gente vai fechar ela lateral e entre pernas. Vamos fechar a lateral. Então, aquele esquema, né, gente? Sempre de baixo pra cima. Deixa eu primeiro fechar aqui, ó, o detalhezinho do bolso, pra não ficar solto. Ó, a gente sempre pega aqui, ó. Vai pra facção, já tem o piquezinho. Pega no piquezinho. Se o pique não deu certo, às vezes pode acontecer se o pique não der certo. Aí você vem aqui, ó. Deixa o bolsinho reto. Se ele tá reto aqui, pode trabalhar com ele, ó. Tá? Vem aqui, ajeita ele. Se não tem o piquezinho aqui em cima, é só deixar ele dobradinho, ó. Que é o que ele vai ficar. Ó, na dúvida, vem aqui e dá pra olhada. Ó, ficou certinho, tá vendo? Não sobrou, ficou bem perfeito. Do outro lado, a mesma coisa, ó. Pega aqui na ponta, pega na ponta dele aqui, ó. Fez isso aqui, virou.
Ó, aqui tá dando certinho o pique. Às vezes pode acontecer, porque no corte, como é infestado, muitos tecidos um em cima do outro, pode acontecer do pique não ficar bem centralizado. Mas aí a costureira tem que ter uma noção de fazer e olhar pra ver se tá dando certo, né? Tá? Ó, mesma coisa. Vira aqui, ajeita ele aqui, ó. Deixa ele bem retinho. Ó, vira aqui. Ó, vai ficar bem certinho. A gente fixa aqui por causa do cos e aqui pra fechar a lateral. Ó, ficou bem certinho. Agora a gente vai fechar as laterais. Ó, traseira aqui, frente aqui. Começando lá de baixo, sempre de baixo. A gente pega aqui embaixo. O suplex é um tecido que você tem que cuidar bastante para trabalhar. Ó, pega o tecido, firma ali bem certinho, tá? Coloca embaixo da máquina, dá uma olhadinha. Então, vamos deixar a lateral, a gente pega lá embaixo. Vamos fazer um pedacinho que eu gosto de fazer daqui, ó, até aqui. Aí aqui eu ajeito lá na cintura, ó, jogo as partes pra lá pra não deixar pendurado. E venho aqui, ó, quase sempre tem os piques, tá, gente? Quando vai pra facção, tá? Sem puxar, deixar trabalhar, ó. Sem puxar, deixar trabalhar. Aí vai ficar tudo certo, não vai ficar um do lado, vai ficar tudo certinho. Agora a gente vai no outro lado, a mesma coisa. Lá embaixo da perna, lá embaixo. Até aqui. Vamos até a cintura, seguramos. Ó, da forma que eu ensino aqui, quem não sabe costurar, consegue muito bem montar uma peça. Só olhando, ó. Eu tô tentando fazer um vídeo inteiro, né? Talvez uma coisinha simples pra gente, pra outras pessoas que não sabem, não têm noção, é difícil, né? Ó, pegamos certinho aqui, ó, embaixo do bolso, né? Tem que ter cuidado, sem puxar, só firmar. Ó, deu certo. Ó, vocês podem ver que fica certinho. Agora, entre pernas. Também a mesma coisa, a gente vai lá embaixo da perna. Ó, a gente faz mais ou menos assim. Vai aqui, segura aqui, coloca e vem até aqui. Vem aqui, arruma o gancho. Ó, sempre o de baixo um pouquinho mais pra frente, porque ele vai puxar. Ó, seguramos aqui e vamos. Porque daí não tem perigo da parte de baixo e antes da parte de cima. Ó, firmando, ele vai igual. Ó. Chegamos aqui, lógico que na produção vai ser mais rápido, né, gente? Ó, chegamos aqui, ó, certinho. Ele fica uma pontinha só que quando a gente começa do outro lado, que vai terminar, aquela pontinha já arruma do outro lado. Aqui eu falhou o ponto, eu deslanchei. Também só esse pedacinho, né? Você já fiz até ali onde era pra fazer. Ó, pegamos aqui, sem segurar. Ó, deixar a peça aí, sem segurar, ó. Aí ela fica bonita, ó. E quando chega aqui no meio, vai um pouquinho mais pra frente. Nunca se fecha uma calça com a traseira primeiro pra cima. E nunca fecha uma calça lá do tornozelo até o outro tornozelo, jamais, tá? Porque a calça fica torta, tá bom? Não fica bonita, tá? Agora o que a gente vai fazer, ó, bem certinho, gente, ó. Agora a gente, eu tinha que ter colocado a etiqueta. A etiqueta é sempre na traseira, aqui ó, na lateral, né? Parte de trás pra cima. Eu vou colocar a etiqueta aqui. A etiqueta de tamanho. Eu sempre esqueço, daí eu tenho que ficar colocando depois. Vou colocar bem em cima. Que a etiqueta na parte de trás eu não gosto, já falei, né? Eu não gosto. Agora o que a gente vai fazer? Colocar o cos. Esse cos, ele tem a marcação ali, tá? Então a gente vai começar ele aqui, ó. Pra ele fechar certinho. Aqui é o meio. A gente vai cuidar bem aqui. A gente vai começar pela frente, tá? Bem certinho o meio, a gente vai, ó, bem certinho. Eu já vou fazer um piquezinho do outro lado também, ó. Eu sei que ali é o meio, tá? Eu posso soltar. Bem no meio e bem no meio da costura aqui, ó. Porque daí aqui, na parte de trás, também tem que ter, vamos colocar emenda com emenda aqui, tá? E vamos ver o meio da parte de trás aqui, ó. Isso aqui provavelmente já vai com os piques pra facção, tá, gente? Vamos colocar o piquezinho bem certinho na costura atrás. E vamos lá. Cuidar aqui o bolso pra ele não vir pra trás, né? A emenda aqui também, ó. Bem certinho. A emenda aqui. Bem certinho. E vamos lá. Ele vai ficar bem distribuído, tá, gente? Porque assim, ó, a lateral de trás vai ficar bem certinho na lateral da frente, tá? Só que eu prefiro começar lá na frente, porque daí ela vai ficar bem centralizada aqui. Porque se não centralizar bem, ela vai sair fora, tá? Ela não vai ficar certinha onde é pra ser cada emenda lateral da frente, né? Eu já mostro pra vocês. Vamos virar. Agora só falta fazer a bainha. E o pesponto aqui em cima no cos. Não, o pesponto aqui em cima no cos eu nem vou colocar, porque como tem esses dois pespontos aqui, ó, vamos deixar assim. Aí a fábrica ela vai decidir se eles colocam ou não. Deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês aqui. Bem escurona, né? Vou tentar mais claro, ó. Tá? Ela ficou bem lisinha. Não ondulou nada. A única coisa que eu tenho que fazer agora é a bainha, certo? Ó, bem certinha. Certo, gente? Obrigado. Não esqueçam de me seguir, de compartilhar, de dar um joinha, tá? De curtir. E muito, 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 muito obrigada. Beijos.